De onde vem a água do rio Uberabinha, capaz de abastecer a indústria, a agricultura e uma população de 1 milhão de habitantes? Para entender como ele consegue suprir tantas demandas, é preciso saber que o rio Uberabinha é formado por 49 afluentes. São córregos e ribeirões que, desde as cabeceiras até a foz, contribuem para a sua formação. A porção de terra na qual a água da chuva escoa superficialmente em direção ao corpo d'água é chamada de bacia hidrográfica. Cada bacia é separada da outra por divisores de água que ocupam a parte mais alta do relevo. A bacia do rio Uberabinha, composta por seus afluentes, ou subbacias, possui cerca de 2.188 km². 70% dessa área está situada no município de Uberlândia, 20% em Uberaba e 10% em Tupaciguara. A água da chuva que cai sobre a bacia hidrográfica do rio Uberabinha segue caminhos distintos. Parte escoa em direção aos córregos, na forma de enxurrada, e outra parte infiltra no solo e repõe sua umidade. Quando o solo já está úmido, o excedente migra para as zonas mais profundas e abastece o lençol freático. No período de seca, é o lençol freático que abastece os córregos que, por sua vez, alimentam o rio Uberabinha. Quanto maior a quantidade de água armazenada no subsolo de uma bacia hidrográfica, maior será a quantidade que irá chegar aos cursos d'água, mesmo durante o período de seca. O rio Uberabinha possui um subsolo capaz de armazenar um grande volume de água. Isto graças ao relevo plano de suas cabeceiras, a grande espessura do solo e a existência de rochas porosas, que liberam continuamente a água para os córregos. Toda vez que ocorre a precipitação, em função dessa superfície muito plana, a água da chuva tende a infiltrar através do solo, atinge a camada inferior, que é o arenito. Nesse arenito, a água fica armazenada, né? Então o arenito tem essa capacidade de reter. Mas ao mesmo tempo que retém essa água, o arenito libera essa água. E esse arenito, onde justamente se estabelece o leito do Uberabinha, o canal do rio Uberabinha, é esse arenito que alimenta as nascentes, alimenta os afluentes, alimenta o próprio canal principal do rio Uberabinha. E aí a razão do rio Uberabinha ter água, um volume considerável de água o ano todo, né? Essa situação, né, de vazão, né, de variação muito pequena na vazão do rio, se deve exatamente a essa alimentação. As áreas de veredas, as áreas de curruais que ocorrem no topo, nas áreas de chapada, na superfície de chapada, essas áreas elas refletem a água subterrânea que se encontra no subsolo, aquela água. Então o excesso de água, né, que isso ocorre aí por volta do mês de fevereiro, março, toda aquela água que infiltrou, né, essa água começa a exudar em determinados pontos, principalmente nas partes mais baixas, formando aquelas áreas úmidas. Como o leito do rio ocupa, né, a porção mais baixa, essa água tende a migrar para o canal, né, para o leito do rio. E nas depressões também, né, nas partes mais baixas, mesmo fora do canal, nós temos algumas depressões onde essa água passa a aflorar no final do período chuvoso. É um reservatório muito importante, né, que mantém a perenidade do rio, né, o rio perene com uma vazão quase constante o ano todo. Esse é um ponto muito importante, né, principalmente em se tratando de abastecimento urbano de Uberlândia, né, a capacidade do rio Uberabinha de produzir água é muito grande, justamente em função desse reservatório que existe na região da Chapada. No próximo programa, nossa equipe finalmente chega às principais nascentes do rio Uberabinha, os chapadões que ganharam o mundo por meio da literatura de Guimarães Rosa.
Temos um encontro marcado no próximo domingo. Até lá! Existe um dito que é comum na educação ambiental, nas atividades de educação ambiental, é que nós precisamos primeiro conhecer para gostar e depois proteger. Então, se as pessoas não conhecem o rio, dificilmente elas vão se interessar com a sua proteção. Então, eu acho que é muito bacana um documentário como esse, porque facilita o acesso das pessoas ao rio, facilita e estimula as pessoas a conhecerem um pouco mais sobre ele, e daí para que essas pessoas se engajem numa mobilização de proteger o rio, é um passo muito curto. Então, isso é muito positivo.